Só complementando a aula sobre o papel da eletrônica digital, onde nós falamos sobre as portas lógicas e vimos que existem três portas lógicas: porta lógica do tipo E, porta lógica do tipo OR e porta lógica do tipo não. Eu queria enfatizar que as operações relacionadas à lógica E ou e não, elas podem serem feitas utilizando circuitos integrados. Então a gente não precisa sempre recorrer ao, ao Arduino. Por quê? Porque o Arduino é uma solução mais cara e se a nossa aplicação for relativamente simples, eu devo usar um circuito não muito complexo, eu posso utilizar um circuito mais barato e mais robusto, que é o caso dos circuitos integrados. Então, por exemplo, a gente tem aqui a porta lógica do tipo E. E vimos também que essa porta lógica do tipo E, ela tem duas entradas e uma saída. A saída vai ser zero na maior parte do tempo. Ela só será 1, ou seja, nível lógico alto, quando as duas entradas forem 1. Então, posso colocar dois sensores aqui que ficam lendo, por exemplo, o ambiente. E quando eu tiver uma temperatura alta e uma pressão alta, a combinação desses dois, eu vou gerar uma saída alta para soar uma sirene, por exemplo, uma bomba d'água, alguma coisa assim, uma eletroválvula para aliviar a pressão da caldeira. Como que a gente faria isso? Eu fiz uma simulação usando duas formas. Primeiro, uma simulação usando o Arduino, que é um código extremamente simples. E uma simulação utilizando um circuito integrado, que é uma porta lógica. Esse circuito aqui, ele tem, se eu não me engano, ele tem capacidade para 4 portas lógicas, mas só estou usando uma. Então vamos ver como que eles se comportariam. No Arduino, então eu tenho duas chaves, onde elas ficam variando as entradas entre 0 e 1, 0 e 1. E aqui eu tenho a saída. Eu quero simular essas condições aqui. Então eu vou simular quando A é 0 e B é 0, quando A é 0, 1, 1, 0 e 1. Então, quando as duas entradas forem zeros, a saída é 0 porque o LED está apagado. Quando uma entrada for 1, a saída continua apagada porque a outra entrada é 0. O mesmo acontece se eu deixar aqui 0 e aqui 1, a saída ficar 0. Mas se eu deixar os dois, trocar os dois, colocar 1 e 1 na entrada, a saída fica 1, comprovando a tabela verdade. Agora vamos observar o circuito integrado se ele faz a mesma função. Então aqui eu tenho as duas chaves na posição 0. Se eu ligar essa aqui, a saída continua 0 porque a outra entrada está em 0. Se eu desligar essa e ligar essa, continua 0 também. Agora, se os dois forem para a posição 1, a saída fica 1. Então, sim, eu consigo em circuitos mais simples. É claro que não precisa ser tão simples assim. Eu posso ter um circuito um pouco mais complexo fazendo a combinação das portas lógicas, mas não é o propósito dessa aula. Mas saibam que é possível. Se eu tiver umas 4 ou 5 entradas, eu ter um circuito utilizando as portas lógicas e relativamente barato. Vamos ver em termos de custo ali, qual que é o preço de uma porta lógica desse tipo. R$ 1,80 o preço de uma porta lógica. E o preço de um Arduino? Aqui, ó, o micro, R$ 47. Então, claro, se eu for montar um produto simples, com fins comerciais, eu não vou utilizar um Arduino e vou encarecendo muito o meu produto. Eu posso utilizar um circuito integrado. O circuito integrado pode ser usado em uma máquina de lavar. Coloco sensores para ela não funcionar quando você abre aquela porta para colocar roupa, ou só funcionar quando tem água, esses detalhes. Ou a bomba só funciona quando tem água.
Então, você pode muito bem utilizar as portas lógicas. Vamos simular as outras possibilidades. Então, aqui eu tenho a porta lógica OR. A porta lógica OR, ela tem duas entradas e uma saída também. E a saída vai ser... Desculpa, eu coloquei duas portas E. Vamos achar aqui uma porta lógica do tipo OR. Aqui, essa é uma porta lógica do tipo OR. Eu tenho duas entradas e uma saída. E a saída sempre vai ser 1, a menos que as duas entradas sejam 0. Então, quando as duas entradas forem 0, a saída vai ser 0. Para os outros casos, ela será 1. Montei um circuito também. Porta lógica do tipo OR. É a mesma situação. Eu montei um código e coloquei um circuito integrado 7432 para ver se ele faz a mesma função. Aqui está a lógica, que é bem simples. Vou simular. Então, quando a saída será 0 apenas quando as duas entradas forem 0. Se uma das entradas for 1, a saída já será 1. Então, se eu mudar essa chave para 1, a saída já vai para 1. Se eu mudar essa outra para 1, a saída fica em 1. E se as duas forem para 1, a saída fica em 1 também. Agora eu quero testar o circuito integrado para ver se ele faz a mesma coisa. As duas entradas estão em 0, a saída está em 0. Mudei para 1, a saída foi para 1. Mudei para 1, a saída foi para 1. E se eu mudar os dois para 1, a saída vai para 1 também. Então posso colocar dois sensores aqui e eu quero que a saída seja 1 quando pelo menos um acender. Tá? Então, vamos supor, monitoramento de uma casa tem sensores de presença em vários cômodos. Se um cômodo for violado, tiver uma intrusão, eu quero já que o meu alarme soe. Então, posso colocar uma porta lógica desse tipo que vai resolver o meu problema. Vamos ver o custo do 7432, mas deve ser parecido. O 7432, um pouquinho mais caro. Tem aqui, ó, 95 centavos. Tem um mais caro e mais barato. 95 centavos, R$1. Ótimo. Vamos ver o último caso. Esse último caso é porta inversora. Então, a saída é sempre o contrário da entrada. Então, se a entrada for 1, a saída vai ser 0. Se a entrada for 0, a saída vai ser 1. Coloquei aqui então, implementei meu sisteminha, lembrando que agora só tem uma entrada e uma saída. A saída será sempre o contrário da entrada. O código é mais simples ainda. Liguei. A entrada está em 1, a saída está em 0. Se eu colocar a entrada em 0, a saída vai para 1. Beleza. Aqui é a mesma coisa, a entrada está em 1, olha, está ligada no positivo. Então a entrada é 1, a saída está em 0. Se eu inverter, ele acende também. Então é isso, só queria provar para vocês que a gente não precisa sempre recorrer à programação, aos microcontroladores. A gente pode utilizar circuitos integrados que realizam uma função parecida em alguns casos, ou iguais, com um custo bem menor e com uma certa robustez, porque eles suportam variações maiores de tensão, corrente, assim, acho que o microcontrolador ele é mais sensível por conta do seu circuito interno.